Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui falar a respeito do lado positivo da crise, né? Das crises, na verdade, no mundo. Todo mundo nós estamos aqui, já falei um pouco sobre, né, a pandemia, e aí vamos falar sobre essa parte crise. Crise é um negócio que gera pânico, pavor, medo nas pessoas, porque, como eu sempre digo, tudo foi aprendido. Então, crise é medo e ferrou, né? E agora? Como vai ser? Como será? E aí as pessoas começam a entrar num coletivo de pânico. Muitas pessoas se matam nas crises. E ali a gente não consegue entender muito bem o que vai acontecer, como será, e fica aquele inconsciente, né, coletivo muito forte, aquela corrente astral muito forte de medo, de pré-ocupação, de como vai ser, o que vai acontecer, e se eu perder o trabalho, e se eu perder o emprego, e se faltar comida, e se morrer pessoas da minha família, né? E como é que vai ser o mundo agora? E ali a gente vai criando imaginações, situações, coisas, né? Pela vida fora ali e vai convivendo com aquilo. Só que a crise a gente não aprendeu, assim como a morte todo mundo acha que é um negócio muito ruim, muito triste e tal, e é o fim de um ciclo, né? E a morte ela é muito natural. Independente daquilo que você acredita ou não, morrer faz parte da vida. Eu não vou entrar em nenhum conceito aqui, tá? Mas morrer faz parte da vida e todo mundo sabe que um dia vai morrer. Então, aproveitar aqui da melhor maneira possível é uma coisa importante e que muita gente não faz. Então, a crise ela vem também para poder fazer essa modificação. A morte ela faz a modificação, tanto para quem morre como para quem fica. A morte ela corta dependência, ela corta vínculos, ela faz as pessoas se movimentarem, ela faz a pessoa aprender, né? Então, pô, não quero passar por isso, não quero de repente ter um fim assim, né? Não quero sofrer com aquilo. Então, quer dizer, bem ou mal, a pessoa aprende. A morte vem pro rico, vem pro pobre, né? Milionário, mas não conseguiu, né, se curar de uma determinada doença, então traz um valor diferente, principalmente ao dinheiro, né? Ah, morreu porque era pobre. Não, morreu porque era pobre, porque o rico também morre. Então, alguns valores, alguns conceitos que estão embutidos ali e que as pessoas não conseguem observar isso na hora que a coisa acontece. Está nas entrelinhas. Então, existe o inverno. O inverno existe no mundo não é para sacanear quem gosta do calor, quem gosta da praia, né? E o calor também vem não é para sacanear quem gosta do frio. Existe, tá aí, né? Ah, chovendo hoje, ai que ódio, né? Ódio é porque você não pode controlar. Então, de repente, você acha que o que você queria fazer ali não dá para fazer chovendo. Então, tudo isso vai trazendo situações, estímulos para a gente olhar e ver que não tem um controle da coisa. E a crise, ela veio justamente para poder tirar essa nuvem, tirar essa cortina, né, que está cegando as pessoas. Você vê que quando tem uma crise, sempre tem uma revolução. Passado aquela crise, são criadas ideias novas, são criados novos conceitos, entendeu? Então muda-se bastante coisas dentro de uma crise. As pessoas começam a se ajudar mais, né? Então tem ainda uma fraternidade, né, muito grande, mas com um teor de caridade muito forte. Eu sempre falo que a caridade ela não ajuda, né? A caridade ela estabiliza um momento ali por hora e depois volta ao tranco de novo. Mas se você trabalha a promoção humana, aí a coisa funciona. Então, eu não vou te dar pão e comida todo dia. Eu vou levar você para um trabalho, para um desenvolvimento, para que você possa produzir isso para você, para que você possa comprar suas coisas e não ficar dependente de alguém, né? Ou de algo, de alguém, de instituições, enfim, de qualquer coisa que venha trazer para você e que você não consegue buscar. Então, trazer isso, desenvolver o potencial latente que tem dentro de todo mundo. Então, quando você trabalha com uma política mais séria, com uma política mais forte, voltada para isso, você tem resultados maravilhosos. Então, nós passamos já por diversas crises, diversas crises. O mundo, acho que desde que o mundo é mundo, ele tem crises. Acontece isso justamente para que naquele momento as pessoas possam criar essa revolução,
onde eu consiga olhar ali e falar, não, até aqui agora não deu certo. Então nós precisamos mudar. E aí muda. A vida ela sempre ensina. A vida ensina sempre com amor, com carinho. Mas se você não presta atenção, a vida ela te obriga a evoluir. Você vê que tem tanta gente que sofre no meio de uma evolução, no meio de uma mudança, no meio de um período de transição. E como eu falei no início dessa reflexão, pessoas que se matam desse período, porque ela não consegue lidar com aquilo. Pessoas que, por exemplo, o plano Collor, quem viveu lá sabe, né? Confiscou lá o dinheiro da poupança, investimento, todo mundo, a pessoa dormiu com o dinheiro na conta e amanheceu sem. O cara foi lá e rapou tudo aquilo. A pessoa não aguentou o choque. A pessoa fala, ah, mas era só o que ela tinha, era só o que ela podia fazer. Tudo bem, ok. Então causou um impacto tão grande, um temor tão grande naquilo de perder aqueles valores, que a pessoa morreu. Suicidou, infartou. Tamanho era o pânico, como se ali fosse a única salvação. Por vezes poderia até ser, de repente, eu não sei. A gente não estou questionando aqui o que é certo ou o que é errado, mas estou questionando a situação, a energia que gera em volta disso. Então existem mudanças que é complicado. Eu preciso saber de que forma eu guardava também essas economias, de que forma eu utilizava elas na minha vida. Eu sei que isso mudou. De uma certa forma, se ela foi bom ou se ela foi ruim, isso mudou. E mudou bastante. Nós tivemos guerras, né? Nós tivemos quebras aí mundiais, né? Revoluções. E tudo isso foi, não parece, mas tudo isso foi para melhorar, foi para aprimorar. E foi a forma com que as pessoas que aqui estavam poderiam entender. Então, dá ao outro somente aquilo que ele possa entender, só aquilo que lhe é de direito. E a cabeça com que as pessoas estavam em todas essas crises era o que elas precisavam fazer. Era o recado que elas precisavam da existência para poder evoluir, para poder crescer. E quando eu falo existência, gente, quando eu falo da vida, é claro que é só uma simbologia. A vida não está ali para falar, não, vou lascar com todo mundo agora, porque não é isso. Né? É a egrégora que se forma dentro de um grupo de pessoas. Então, quando todos estão voltados para uma mesma situação, você forma uma egrégora ali. E essa egrégora gera ali causa e efeito, né? A reação desse povo gera um efeito lá na frente. E esse efeito aparece. Você vai, eu sempre brinco, né, com o boleto. Você vai na loja e compra. Você tem um cartão lá maravilhoso e você vai lá e compra, né? Aquele dinheiro não é teu, mas você pode antecipar aquilo que você não tem o dinheiro agora. Então você vai lá e faz aquela compra, mas você ganha 1.000 e gasta 3. O boleto vai chegar. E essa tua atitude vai ter uma reação. E essa reação pode te arrebentar por anos e anos e anos. No mínimo 5 anos negativado no SPC. Entendeu? Bloqueado para tudo. Então precisa ter bastante cuidado. Mas é a maneira que a pessoa entende. Então isso não está errado, isso não está ruim. As crises, elas não vêm aqui porque é ruim, porque é castigo de Deus, é castigo da vida. Não é castigo. É apenas a ação e a reação das pessoas. E o momento em que as pessoas vivem está ali a crise. E você pode olhar que cada crise ela vem de uma forma diferente. Se você estudar isso, vai buscar pelo mundo, vixe, sempre teve crise. Sempre aconteceu aquilo. E sempre após uma crise, você teve as mudanças. Né? Por que caiu o muro de Berlim? Porque teve uma crise. Por que subiu o muro? Porque também teve uma crise. Então é uma coisa bem interessante da gente olhar isso, da gente observar aquilo. Por que muitas instituições quebraram? Né? Ah, mas desempregou muita gente. Por vezes era um cabidão de emprego. Não fazia o que precisava ser feito. Muita roubalheira, muita má administração. Só que essas pessoas não vão conseguir entender isso de uma maneira, né, filosófica. Você chega lá, bater um papo, conversar. Não, vai ter que entender o quê? Na pancada, é aquilo que eu sempre falo para vocês. A vida ela vai te obrigar a evoluir.
Se você não faz a tua lição de casa correto, certinho, se você não procura entrar dentro daquilo que é ideal para você, bacana para você, claro que dentro de um primor ali, a vida vem como um trator e vai te empurrando. Se você é fixo só em guardar, economizar, trabalhar, juntar riquezas e ficar só com você, a vida vem te empurrando e tirando tudo aquilo que você arduamente conseguiu conquistar. Porque não são só esses valores que é importante para a existência. O dinheiro é muito bem-vindo, o trabalho é muito bem-vindo, viver a vida com algumas economias para que você viva o melhor que você tem aqui. Não é nenhum voto de pobreza, pelo contrário. Eu acho que quanto mais rico você for, melhor. Desde que você saiba usar. Desde que você entenda isso. Agora, se você quer acumular, se você quer guardar, se você só quer as coisas para você e não passa o conhecimento adiante, isso complica. Você é muito rico, mas também só faz caridade, não adianta porcaria nenhuma. Se você não pôr efetivamente o teu recurso, o teu poder ali para o aprimoramento dessas pessoas, para o crescimento dessas pessoas. Aí sim, não só porque você vai deduzir do imposto de renda, né? A inclusão hoje, né, do pessoal com deficiência. Muitas empresas só contratam porque tem uma isenção ali, porque senão não contrataria. Tem que virar lei para eu poder contratar uma pessoa com deficiência. Isso passa a ser um absurdo. Quer dizer, essa pessoa ela precisa trabalhar, por vezes, só porque a pessoa está numa cadeira de roda, ou ela falta um membro, ou alguma situação ali. Isso não impede, não deixa ela menos capacitada do que os outros para fazer os trabalhos. Claro que para algumas tarefas isso prejudica, é óbvio. A gente sabe disso. Agora, para muitas coisas, não. Então, ter o conceito correto, o olhar correto para as coisas, faz parte disso. E a crise faz a gente olhar para isso. Você vê, estamos em época de pandemia, né? E olha quantas coisas novas já aconteceram. As pessoas estão só olhando e vendo ali por fora, e muita crise, muita bagunça, um povo despirocando por aí, mas esquece dos aprendizados que a crise traz para você. Quanta coisa nova foi criada em meio ao coronavírus? Quantas pessoas começaram a se ajudar? Quantas pessoas começaram a entender o real valor da vida? Quantas coisas foram criadas aqui? Muito bacanas, formas de trabalho, condições para trabalhar, né? Uma coisa até que ecologicamente mais correta. O ar melhorou nos grandes centros porque teve uma redução muito grande das pessoas e a poluição está tomando conta do planeta. Foram medidos índices aí muito baixos de poluição referente ao que era antes, claro. A coisa ainda está alta, mas referente ao que era, melhorou bastante. Então isso é um ponto positivo. Quantas pessoas não teve que se virar e se mexer, que estava acomodado ali e tal, e teve que começar a se refazer, se reestruturar? Quantas pessoas perceberam o valor de um colaborador dentro da sua empresa e fez de tudo para que essa pessoa não saísse, para que não fechasse o seu comércio? E quantos tantos fecharam que vão renascer, vão reabrir em outras situações? Então, onde a gente vê só desgraceira, só coisa ruim, também tem muita coisa boa, porque faz parte desse processo. Como as pessoas estão despreparadas para qualquer evento, para qualquer crise. Como as pessoas ainda acreditam em tudo, em todos. Isso também é um lado positivo para que as pessoas possam acordar para uma situação nova. A autoestima atua dentro de uma crise é muito importante. E aqui eu estou falando de uma crise financeira, uma crise do país, mas quantas crises a gente tem dentro de um relacionamento, dentro do próprio trabalho, dentro da família? E eu quero que o outro entenda, que o outro faça. E eu sempre ponho a culpa no outro. O único problema da crise é porque, quebrou lá os Estados Unidos, refletiu no Brasil. A Europa lá não sei o que, ficou aqui no Brasil. Porque fulano lá veio para cá né, e quer roubar a Amazônia do Brasil. E o Brasil é sempre vítima. Nascemos num país, né, de vítimas. Coitadinhos, pobrinhos, terceiro mundo, subdesenvolvido, pobre. Aonde isso? Isso é só um conceito, um país riquíssimo como o nosso.
Mas sempre tem um culpado. Sempre é lá fora, sempre é lá fora, sempre é a crise. E a gente faz isso na vida. A minha cunhada, o meu irmão, o meu primo, todo mundo, né? Arrebentou comigo, por isso que eu não fui pra vida. E geralmente quando a gente põe a culpa em alguém, o castigo nosso é que a gente não evolui, a gente não cresce. E pior, quem tem que crescer é o outro. O outro cresce e eu não. Porque a culpa é do outro, o outro precisa melhorar. E aí o outro melhora, vai lá, vem outro. E você está sempre ali no patamar, e as pessoas passando ali por você e evoluindo, e você estagnado, parado. Então não existe culpa dos outros. É a forma como eu me coloco perante a vida. É a forma como uma nação se coloca perante a vida. Então, se eu tenho governantes mesquinhos, eu vou ter um país mesquinho. Se eu tenho governantes nervosos, governantes, né, que de conversas mais assim, mais bravas, conversas mais fortes, discussões muito nervosas em cima daquilo, eu vou ter um país nervoso, um país que luta, que briga por qualquer coisa. E quando a briga não leva a nada, a lugar nenhum. Quando eu começo a gritar demais, esse discursinho que a gente vê, líderes um alfinetando o outro, é a mesma coisa que a gente vê no Facebook, eles fazem isso até pelas redes sociais, né? No Twitter. Quando a gente dá muita atenção para a mídia, onde a mídia também coloca sempre aquilo, onde precisa vender alguma coisa, onde precisa ter uma audiência grande. E ali a gente começa a dar pérolas aos porcos. Pessoas que não vão entender, você tem populações reclamando o tempo todo, mas o que todo mundo está fazendo para isso? Ninguém faz nada. Mente também, né? E no menor, né? No menor sentido da vida ali, o que ela precisa, se tiver um jeito de corromper alguma coisa, ela faz também a mesma coisa. Então mudar os padrões é muito importante. É muito importante você mudar a consciência tua e não se corromper de forma alguma. Aconteça o que acontecer, eu não vou passar por cima desses valores, porque essa é a minha atitude que vai trazer seguidores para mim. Até para que a gente possa evitar essas grandes crises no futuro. Ah, mas dá para fazer? Claro que dá. Se todo mundo tiver uma consciência, eu não conheço ninguém, né? Aqui nesse planeta que faça isso, mas se nós tivermos uma consciência disso, as crises não vêm. Por que as empresas quebram? Por que o dólar sobe muito, né? Aqui no Brasil, por exemplo. Porque tem uma má administração aqui dentro. É óbvio. Porque se aqui estivesse rodando como deveria rodar, a nossa moeda seria muito mais forte. Muito mais forte do que é. Estaremos todos no mesmo patamar. Não teria essa discrepância tão grande. Mas como aqui não fazem a lição de casa, então lá de fora sobe, aumenta. Claro, o custo aqui fica mais difícil. Para que tanto imposto? Justamente porque eu não dou conta disso. Tem uma roubalheira muito grande. Ah, tá faltando dinheiro. Não tá faltando dinheiro. Estão roubando demais. E quantos anos estão? Estão roubando aqui desde a época do descobrimento. E ninguém se deu conta disso ainda. Então toda crise, ela vem justamente para que a gente possa se renovar, para que a gente pare e entenda e comece a aprender com elas, para que esse sofrimento ele não volte a se repetir na tua vida. Olha, eu passei por essa situação porque eu tinha esse padrão, eu tinha essa cabeça. Eu entendi. Não é assim, gente, na vida? Você passou, toma uma chicotada ali, fala, opa, já sei como é isso, não vou fazer mais. Quem já entrou num gasto total do limite do cartão de crédito sabe o que é isso. Nossa, nunca mais faço um negócio desse. Até pico o cartão. Por quê? Porque não sabe usar. O cartão é o vilão. Eu vejo as pessoas falar, Deus me livre, cartão de cartão é um vilão. Não, o vilão é quem usa. E a forma que você usa o cartão, ele pode ser. Ele é maravilhoso. Desde que em mãos certas. É o mesmo exemplo que eu dei da faca, do carro. O carro pode se tornar uma arma. Se você não souber usar uma faca também. Uma faca na mão de um cozinheiro, de uma cozinheira, é maravilhoso. Um chefe, maravilhoso. Na mão de um psicopata, é terrível.
Então a culpa não é da faca, é o uso que se faz dela. O cartão não tem um problema, o problema é quem usa o cartão. Um consumismo exagerado, valores aí perdidos. Toda crise, ela vem que é para você aprender, eu vou bater muito forte nisso hoje. É para você entender que tem alguma coisa errada. Usou demais, colocou força demais, não pensou nas consequências e agora você está colhendo o fruto daquilo que você fez. O Brasil hoje, ele volta repetidas vezes nessas crises. E claro que ele sempre evolui, sempre teve coisas boas. Quem viveu ali nos anos 80 sabe disso, inflação, né? Uma loucura doida. Aí depois entra um plano real que justamente dá uma estabilidade ali. A ideia foi muito boa, mas depois se perderam também. E aí começou a fazer cagada atrás de cagada. Então as pessoas não conseguem ter uma continuidade. Ela vem ali na hora da ideia, a hora que a corda está no pescoço, quando alivia um pouquinho, começa tudo de novo o processo. E a corrupção solta o tempo todo aí no mundo, gerando crises e crises e crises. Por quê? Porque ainda tem uma velha política. O ser humano ainda não evoluiu para o bem comum. Fala-se muito de caridade, fala muito de ajudar os outros, mas a maioria ainda é corrupta. A maioria, se puder ter uma vantagem, tem. Sempre quer dar um jeitinho. Então nós temos um mundo corrupto, um mundo que se corrompe muito fácil, que se vende, que se prostitui com muita facilidade. Por isso, tantas crises ao longo de décadas e séculos na vida da gente. Falo do Brasil mais porque estou aqui, mas nós temos aí no mundo inteiro. Em 29, quem viveu lá sabe disso. Uma das maiores crises financeiras do planeta. Forte. E com as doenças também, né? Gripe espanhola, ebola, gripe aviária, vaca louca, coronavírus agora. Então, sempre vem para que a gente precise parar um pouquinho, para que a gente precise parar e entender o que está acontecendo. Refletir sobre o que realmente está havendo dentro da nossa existência e de que forma pode mudar para que isso não se repita. E isso só não vai se repetir quando a gente gerar consciência do que a gente está fazendo. Em prol de uma situação melhor para todo mundo. Por que ainda tem gente passando fome? Porque tem uma má distribuição aqui. Tanto de renda, de valores, como de posição e de respeito perante as pessoas. Sempre vai existir aquele que quer ficar às margens, ok, mas não é para ser tanto. Nunca se teve tantas ONGs, tantas instituições em paralelos para poder ajudar. Ó, doa aqui, doa lá, doação aqui, R$ 5, R$ 1 por dia, R$ 30 por mês, R$ 50 por mês, para salvar gente, salvar pessoas pelo mundo. E aí nós temos várias instituições enormes pelo mundo inteiro para poder tentar fazer uma salvação de pessoas que não precisariam estar nesse estado, se tivesse a consciência. Fome imperando pelo mundo. Um país riquíssimo, um mundo riquíssimo como o nosso, pessoas passando fome sem ter onde morar. Isso é a ignorância do homem, a ignorância das pessoas em querer só para si. Numa arrogância, num despreparo, de querer só para ele. E não entender que o meu bem é o bem do outro. O que eu não quero para meus filhos, eu também não quero para o filho do vizinho. Ah, eu não quero que minha filha engravide, mas eu também não quero que o meu filho engravide o filho do vizinho. Aqui a gente só pensa na nossa filha. E é dos outros, se lasque, eles que cuidem. Então o egoísmo, gente, ele está muito mais presente na tua vida do que você imagina. E isso precisa ser mudado. Isso precisa ser corrigido. Principalmente agora, nesse período que nós estamos vivendo. Porque não vai existir mais espaço para isso. Eu venho falando aqui com vocês, não existe mais espaço para essa corrupção.
Isso tudo vai começar a cair muito forte para que tenha um novo renascimento, para que renasça forças maiores aqui, pessoas com mais consciência disso, para que nós possamos evoluir como ser humano. Nós estamos aqui para evoluir agora, porque na tecnologia nós já chegamos ali num patamar muito favorável. Agora, como seres humanos de verdade, não. A gente ainda está muito atrasado. Guerras e guerras, competições, quem pode mais, quem faz mais, ditaduras ainda no mundo. O homem tramando contra o homem para ter poder. Há pouco tempo lá você viu lá o debate americano lá, uma favela. Um cara que é um suposto líder não deixa o outro falar, tem medo do debate, tem medo, fica atacando, fica cortando, uma falta de respeito, e o outro compra tudo isso. E o mundo inteiro vendo, assistindo isso e depois comentando. Esses são supostos líderes? Aquele é o cara que está no poder e aquele é o que quer entrar no poder? Para fazer o quê? Com aquela conversinha fiada? Com aquela ignorância, aquela velha política maquiada, só uma maquiagenzinha ali, uma persona para dizer que é diferente, no fundo é tudo igual? Como aconteceu aqui no Brasil, o mito, as pessoas colocando como um mito, o Salvador, fizeram isso com o Lula, agora fizeram isso com o Bolsonaro e deu no que deu. Os dois, e estou falando dos dois que é mais recente, porque o brasileiro tem a memória curta, fora os outros. Então a gente precisa começar a crescer como pessoas, a crescer como ser humano, para que essas crises existenciais parem de acontecer na vida da gente, para que a gente tenha tempo para evoluir, para crescer, para estudar, para exercer o verdadeiro potencial humano das pessoas. Eu aprender a respeitar o ser humano como ser humano e não ficar só nessa mente reativa, tendo que passar por crises e crises, perrengues e perrengues para poder entender as leis da vida, as leis que regem o mundo. A gente não precisa de sofrimento. Tem uma frase que eu não sei de quem é, infelizmente não me lembro, mas diz que a vida é um grande banquete onde as pessoas insistem em passar fome. Esse áudio é para que você pare e reflita. Nós temos aí uma pandemia, nós temos uma crise aí no mundo, né? Mas qual é a tua crise? Como é que você está trabalhando isso aí dentro? Porque cada um de nós temos uma crise interna. E de que forma que eu estou trabalhando isso? Você está indo procurar uma pessoa legal, se você não consegue fazer, você procura ajuda, você consegue fazer ali direitinho a tua lição de casa, ou você está pondo louco aí pelo mundo e deixa a vida me levar e vamos ver o que acontece. Você fica sem rumo. Esse áudio aqui é para você simplesmente parar e pensar e olhar o lado positivo de cada crise e o que é que você está fazendo com ela. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo a todos e até o próximo áudio.